Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amados, o Senhor está dizendo bem claro, a primeira coisa que pode existir no meu pensar é o reino de Deus. O reino de Deus significa a minha vida está a serviço do reino. E o reino de Deus, buscar o reino de Deus, é buscar Jesus. É buscar a palavra de Deus. Buscar Jesus na palavra de Deus. Então, tenha como prioridade de vida buscar Jesus, o Filho de Deus, a plenitude do amor de Deus, o ápice do amor de Deus. Segundo lugar, justiça. A justiça de Deus, quando eu estou praticando os mandamentos do Senhor, eu estou praticando a justiça. Eu estou buscando a justiça. Por quê? Porque a plenitude, tudo que está na palavra de Deus, praticar a justiça, agir de forma justa, de forma íntegra, isso é buscar a justiça. É quando eu estou incansavelmente buscando obedecer ao Senhor. Isso é praticar a justiça. Um terceiro ponto importante que a gente vê nesse versículo é o desapego. O desapego ele é importante para o crescimento do ser humano. Isso em todas as esferas. Por exemplo, na física. Se eu quero ter um corpo mais saudável, eu preciso me desapegar de tudo aquilo que pode, de alguma forma, trazer um dano para o meu corpo. Seja doce, que seja frituras, que seja glúten, que seja carboidrato, o excesso, né? Então, tudo isso vai trazer uma agressão para o meu corpo. Na vida espiritual, não é diferente. Se eu não buscar o reino de Deus, mas sim buscando as coisas que me afastam do Senhor, eu estou agredindo a minha vida espiritual. Eu preciso ter um desapego com tudo aquilo que pode agredir a minha vida espiritual. Da mesma forma, às vezes, na vida financeira, se eu não tiver um comportamento de buscar crescer e me desapegar de hábitos que de alguma forma podem me travar e não permitir que o meu crescimento continue, o progresso, o avanço na vida. Então, se eu não me desapegar desses hábitos e construir hábitos de crescimento, dificilmente eu vou conseguir avançar na minha vida financeira, na minha vida de prosperidade. Então, eu preciso ter um entendimento que, para eu conseguir avançar em todas as áreas da vida, eu preciso ser desapegado com tudo aquilo que tira o meu foco, né? Me afasta do meu propósito. Por quê? O propósito, ele não é o destino. O propósito, ele é o caminho. Quando você entende que, por exemplo, qual o propósito que o Senhor tem em relação à saúde do ser humano? O propósito é que eu tenha uma boa saúde. E qual é o caminho? É ter uma vida saudável. Então, o propósito, que é o caminho, é exatamente eu ter uma prática de uma vida saudável, fazer exercício, ter uma boa alimentação. Então eu preciso entender que o propósito de Deus está exatamente naquilo que eu preciso, que Ele já disse. Pronto, outro princípio, né? Porque quando a gente fala em propósito, a gente fala em princípio. O propósito de Deus, salvação para todo ser humano. E a regra de vida, se eu desejo ter a salvação do Senhor Jesus, para eu aceitar essa salvação, eu preciso me desapegar de tudo aquilo que de alguma forma venha comprometer a minha salvação em Cristo. Então, meus amados, a prática do desapego é importantíssimo na nossa vida. Então, 3 pontos importantes que a gente precisa ter como fundamento. Buscar primeiro o reino de Deus. Justiça, agir de forma justa, praticando os mandamentos do Senhor. E terceiro ponto, o desapego. Desapego de tudo aquilo que não gera crescimento, que não gera prosperidade, que não gera um melhoramento pessoal. Que seja na área física, que seja na área financeira, que seja na área espiritual. Então, que possamos refletir e trazer consciência para que possamos, entendendo isso, ter uma vida melhor, uma vida mais próxima de Deus, uma vida dentro do propósito do Senhor.